Introdução ao serviço social. Identidade profissional com a professora Maria Suzete Miller Lopes. Olá! Nesta aula vamos tratar da construção da identidade profissional e mais especificamente da identidade profissional do assistente social a partir da trajetória histórica do serviço social como profissão inserida na sociedade brasileira. Identidade, acho que é tudo. Tudo que identifica a pessoa, é o que faz a pessoa diante dela mesma e dos outros. O caráter de cada pessoa. Identidade é a prova que uma pessoa existe. Identidade é uma pessoa que tem suas peculiaridades, seus problemas, sua forma de ser e que existe onde existem várias individualidades, pessoas. E como você define a sua própria identidade? Bem, eu sou uma pessoa como criado por Deus e assim como uma pessoa simples, eu não sei dizer direito. Eu me defino como uma pessoa que sabe o que quer na vida, que tem um caráter, uma posição, uma coisa formada na minha cabeça. Que a hora que eu boto uma coisa na cabeça é isso que eu quero. Olha, eu sou uma pessoa bem... tenho muitos amigos, a minha identidade é forte às vezes. Então, diante dos outros isso não é bem visto muitas vezes, mas é como eu sou, né? Minha identidade é essa. Identidade nos remete a pensar na identificação de alguém, como ele é reconhecido, quais suas características. Também o termo identidade nos traz a ideia de semelhança, o que em um espaço social e a partir da relação estabelecida entre um e outro, define as dimensões individuais e coletivas. Assim, vamos saber que a identidade caracteriza o ser humano na sua singularidade e subjetividade, isto é, naquilo que define a sua condição de ser individual na forma genérica e ainda o ser social na sua forma de identificar-se a partir da constituição das suas relações sociais que lhe possibilitam a sua realização na medida em que se identifica com a coletividade. Então, a reflexão em torno da identidade nos traz duas concepções a saber. A concepção de singularidade, a concepção de coletividade. Estas concepções permitem que o profissional aproprie-se tanto das singularidades dos sujeitos sociais quanto da coletividade, num movimento dialético, quer dizer, de permanente construção, mas também como a profissão se insere na realidade concreta a partir das práticas que realiza. Neste movimento dialético entre a concepção singular e coletiva na construção da identidade profissional, implica em considerar a condição pessoal e profissional, a partir de um fio condutor, um marco legal e referencial teórico, que estabeleça os nexos entre a relação individual e coletiva da profissão. Para melhor compreendermos como vem se configurando a identidade profissional do assistente social na sociedade capitalista, necessitamos recorrer à sua trajetória histórica. Então vejamos. O serviço social teve sua identidade atribuída pelo capitalismo. Isso nos possibilita compreender que o serviço social surge pelas mãos da burguesia, como classe hegemônica dominante, da Igreja e do Estado, articuladamente como uma estratégia de controle social, trazendo em si a ilusão do servir. O que fazia? Por ter uma identidade atribuída pelo capitalismo, desenvolveu práticas alienantes, alienadas e alienadoras. Isto é, desprovida da análise do contexto histórico-social em que se originavam as situações sociais,
sem intencionalidade e a partir da leitura fragmentada da sociedade e dos indivíduos sociais. Portanto, eram práticas que desconsideravam o homem como ser histórico-social, práticas sem leitura crítica da realidade e sem leitura crítica de seu próprio fazer, e não intencionavam processos de mudança a partir das situações sociais trabalhadas. Caracterizavam-se por práticas de caráter punitivo, controlador e repressivo, legitimadas apenas pela classe burguesa dominante. Neste contexto é que foi se desenhando a identidade do profissional assistente social por longas décadas, incapacitando-o para novas construções. Somente na década de 1960 é que se delineia uma aproximação e intenção de ruptura com a orientação teórico-positivista. A aproximação com o referencial crítico de vertente marxiana e a aproximação com o componente dialético presente nas contradições geradas pelo capitalismo foi permitindo vislumbrar uma construção própria da profissão, pelo desenvolvimento da capacidade crítica e posicionamento político, demarcando assim uma nova identidade para o serviço social. Mas lembre, na reflexão sobre a construção da identidade do serviço social, é importante que você considere sempre os seguintes elementos constitutivos desta construção: os seus valores, sua história, o seu objeto, sua finalidade, seu corpo teórico-metodológico. Lembre também que os elementos fundantes que permeiam esta construção da identidade são: Código de Ética do Assistente Social, 1993. Diretrizes curriculares para formação em serviço social. Lei de Regulamentação da Profissão. Demandas e configurações da realidade atual. Tratando-se da identidade no serviço social, é importante lembrarmos rapidamente o seu surgimento no século XIX na Europa, como um instrumento de controle social e a sua identificação com ações benevolentes e assistenciais, incentivadas pela Igreja Católica e Protestante. Surge neste cenário a figura das damas de caridade, que eram senhoras cristãs da sociedade burguesa que se dedicavam a ações benevolentes voltadas à pobreza. Consideravam que a pobreza era uma condição natural e estava relacionada às incapacidades da própria pessoa. Em outras palavras, a pessoa estava na condição de pobreza porque não tinha capacidade suficiente para sair dela, ou até mesmo porque já nasceu pobre. Estas senhoras faziam visitas domiciliares, entregavam doações e davam conselhos, normalmente de cunho moral. As visitas tinham o propósito de conhecerem as condições reais das pessoas, mas também de controle sobre o uso dos objetos que recebiam em doação, como também em função dos hábitos, principalmente de higiene. As últimas décadas do século XIX, ainda na Europa, foram marcadas pela organização da assistência social, surgindo as primeiras instituições e sociedades de caridade. A proliferação destas teve o intuito de formar pessoas para a realização das atividades de assistência e de ajuda. Esboça-se aí a institucionalização do serviço social. Já no século XX, registra-se a figura marcante da precursora do serviço social, Mary Richmond, assistente social norte-americana, que procurou desenvolver com racionalidade as ações junto à pobreza. Trouxe uma visão terapêutica na interpretação das situações sociais, considerando-as como doenças sociais, exigindo assim a elaboração de um diagnóstico e indicando um tratamento social aos indivíduos implicados nestas situações. Teve um importante papel
na produção teórica, escrevendo a célebre obra Diagnóstico Social, em 1917, na qual traçava um rumo técnico-científico para a profissão. Nas primeiras décadas do século XX, no contexto capitalista, registra-se um aumento do crescimento urbano e industrial, e na mesma proporção o aumento da pobreza e da miséria. É neste cenário que o Estado passa a assumir as custas do social, seja por conta do agravamento da questão social, seja por pressão da classe trabalhadora, pois este papel até então era desempenhado pelas instituições sociais. Como você já sabe, o serviço social surgiu no Brasil na década de 1930, pelas mãos do Estado, igreja e burguesia, para ser um instrumento de controle social e dar respostas aos problemas sociais daquela sociedade. Implantou-se aqui o modelo franco-belga, com dois pressupostos teóricos filosóficos, o tomismo e o neotomismo, de Santo Tomás de Aquino, que pautava a caridade e a prática assistencialista. Para melhor compreender, o tomismo é uma concepção filosófica de base teológica, que focalizava a pessoa e suas relações com o mundo e com Deus. Portanto, é uma doutrina humanista. Neotomismo é uma corrente filosófica que retomava o tomismo, embasando-se em tendências intelectuais modernas, trazendo em seus pressupostos valores abstratos e metafísicos, enfocando a dignidade humana. Já na década de 1940, os assistentes sociais utilizavam modelos norte-americanos para a intervenção nas situações sociais que lhes eram apresentadas. Identificou-se neste período uma forte influência da medicina, principalmente das concepções da psiquiatria para a elaboração do diagnóstico e do tratamento social aos indivíduos em situação problema. O objeto da intervenção do serviço social era, então, a pessoa em situação irregular, fundamentando-se no positivismo para a leitura de homem e de mundo. Surge, então, uma metodologia de trabalho para o assistente social, ainda sob influência de conceitos norte-americanos que enfatizava o trabalho com os indivíduos, serviço social de caso, com grupos, serviço social de grupo, e com comunidades, serviço social de comunidade, resultando em uma intervenção fragmentada. A partir da década de 1960, e principalmente a partir do movimento de reconceituação do serviço social, inicia-se um processo de ruptura com as raízes conservadoras que fundamentava as práticas profissionais, desvelando-se um processo de conhecimento para uma identidade construída. É importante esclarecer que o movimento de reconceituação iniciou-se no Brasil em 1965 e foi um movimento latino-americano. Este movimento tinha por objetivo construir um novo conceito sobre a profissão e questionar a teoria e metodologia que fundamentava e orientava o exercício profissional. A partir deste movimento, surgiram novos aportes teóricos que foram incorporados no ensino e na prática do serviço social, como veremos a seguir. O marxismo como referencial crítico, o personalismo como referencial humanista, a fenomenologia como referencial existencialista. Neste contexto, a perspectiva dialético-crítica de vertente marxiana ingressa como referencial teórico, fundamentando e orientando a direção social e a prática profissional do assistente social. Este referencial teórico possibilita uma leitura crítica de homem e de mundo, considerando o homem um ser histórico-social
e identificando-o em um cotidiano de conflitos sociais e de desigualdades sociais. A partir daí, o objeto de intervenção do serviço social passa a ser a questão social. A questão social é produto da relação conflituosa entre capital e o trabalho. Esta relação gera desigualdades sociais e exclusão social. Podemos entender, então, que o serviço social tem sua especificidade no campo das desigualdades sociais, das políticas públicas e da cidadania, buscando assim, nas suas práticas profissionais, a garantia dos direitos sociais dos sujeitos sociais. Fizemos então até aqui um breve resgate histórico no processo de construção da identidade profissional e, neste sentido, afirmamos ser a questão social o objeto de intervenção profissional. Este objeto é apreendido a partir da teoria marxiana e, portanto, exige a apreensão das categorias centrais do método dialético materialista, que permitirão a compreensão da sociedade capitalista. Vamos identificá-las? Categorias do método dialético. Historicidade. Em processo, movimento, dialética. Totalidade. Interconexão em uma multiplicidade de fatores em um contexto multidimensional. Contradição. Negação das desigualdades sociais, injustiças sociais, exploração e superação das contradições constitutivas da natureza humana. Portanto, considerando tais categorias, avançamos na compreensão da concepção de questão social e necessariamente devemos falar do trabalho humano e das relações sociais que se constituem no seio da sociedade capitalista. Para tanto, é importante entendermos que o trabalho é uma atividade humana voltada para a satisfação das necessidades do homem e que, a partir do modo de produção capitalista, transforma-se em mercadoria. De outra forma, o homem vende sua força de trabalho para subsistir. Portanto, o trabalho produz valores de uso e valores de troca. Neste processo de trabalho, há também um processo de exploração do trabalho humano pelo capitalismo, pois o excedente do trabalho humano fica com o capitalista e não com o trabalhador. Então, é possível dizer que o objeto de trabalho do serviço social configura-se na questão social e suas diferentes expressões, e estas são identificadas nos espaços de trabalho dos assistentes sociais, apresentadas como demandas sociais. Você lembra do movimento de reconceituação? Pois este movimento prolongou-se por algumas décadas e contribuiu para o amadurecimento da profissão, permitindo que na década de 1990 fosse definido um projeto profissional, denominado Projeto Ético-Político do Serviço Social. Este projeto é materializado, isto é, toma forma através dos princípios e valores definidos no Código de Ética do Assistente Social, através da Lei de Regulamentação da Profissão e a partir das diretrizes curriculares que orientam o caminho da formação profissional. E falando em formação profissional, é importante você já ter clareza que esta formação sustenta-se nas dimensões para a competência profissional, que são competência teórico-metodológica, competência técnico-operativa, competência ético-política. Bem, estamos chegando ao final desta aula. Vamos fazer uma breve revisão das ideias centrais deste conteúdo? Então, na trajetória histórica desta profissão, definem-se duas concepções de identidade profissional. A identidade atribuída pela tríade burguesia, Estado e Igreja, que demandava as requisições para o assistente social e determinava os resultados destas. A identidade construída como um processo permanente
não está pronta e nem acabada, construída social e politicamente nas relações que se constituem na sociedade. A visibilidade se dá através das práticas profissionais realizadas nos diferentes espaços profissionais, reafirmadas a partir de seus resultados. Nesta aula, estudamos a identidade profissional do assistente social. Vimos que esta profissão, inicialmente, teve sua identidade atribuída em razão de seu surgimento, ou seja, como estratégia de controle social. Na medida em que foi se organizando como profissão e em sintonia com a dinâmica da sociedade, a partir de um aporte teórico crítico, uma nova leitura de homem e de mundo foi se configurando. Isto lhe possibilitou definir sua direção social e a construção de uma nova identidade profissional. Até o nosso próximo encontro.